Tarde! Como é que vocês estão? Nem acredito que eu tô aqui. Ai, depois de vários dias intensos aí, vou fixar aqui. Uau, que delícia estar aqui hoje. Já peguei meu café. Bora bater um papo hoje? Continuar a nossa aula sobre dependência emocional. Bora lá? Adiei bastante essa aula, né? Era para ter acontecido na segunda e olha, hoje é quinta-feira, mas muita coisa nessas duas últimas semanas acontecendo, alinhamento com os traços, vários desafios acontecendo e finalmente hoje eu consegui estar aqui. Oh, vocês não têm ideia como tive que fazer pra estar hoje aqui, que eu falei, não vai passar. Essa semana eu tenho que fazer a live da semana, eu preciso, porque isso é um recurso para mim. É uma forma de eu estar deixando 3 traços meus aí, deixando eles no recurso, certo? Eles já estavam ficando na dor, porque eu estava muito nos bastidores e eu precisava vir aqui para continuar a falar sobre dependência emocional. E é muito legal, né? Porque essa semana eu passei coisas a respeito sobre dependência emocional. E na semana passada, só recapitulando, na aula anterior, eu expliquei o que era dependência emocional. Vou tomando meu café para não esfriar. Mas daqui a pouco a gente faz aí, recapitula, faz um apanhado geral do que eu falei semana passada. Mas bora relaxar, tomar o café agora. Então dá tempo de você pegar o teu café, pegar o teu chá. Respira, porque para mim é uma delícia estar aqui com vocês, compartilhando todo esse conhecimento. E dependência emocional é uma coisa muito, mas muito forte. Vamos dizer, em 99% das pessoas. Sempre tem alguma coisa que tem essa pegada da dependência emocional e ela te trava. Trava a tua vida em todos os sentidos. Todos. Financeiro, amoroso, profissional. Trava mesmo, é uma coisa muito louca e eu vou mostrar para vocês como é que isso é verdade, tá? Vou terminar de tomar meu café aqui. E hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, aconteceu nessa live que era para ser na segunda, mas está tudo bem. São os alinhamentos que a gente vai fazendo. E eu acho que o principal é isso. É você tá se alinhando e não, sabe, se cobrar tanto de tanta perfeição, de tanta querer ser a melhor. E tem uma cobrança muito grande em cima da gente. E a gente vai falar sobre isso. Vou terminar de tomar o meu café. Dá tempo de você pegar a tua água. Dá tempo de você, clicar aqui, nessa setinha e compartilhar e chamar outras mulheres, outras mães para virem aqui para tá dividindo esse conhecimento aqui e tá ajudando essas outras pessoas a entenderem por que a vida delas está tão empacada, né? Por que a nossa vida, vou me incluir nisso, às vezes em determinado momento fica empacada. Tudo tem uma explicação e tudo é por causa de escolhas. E são também padrões que a gente vai passando, né, gente? Mas é isso. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque quanto mais você começa a entender como é que você funciona, como é que a sua mente funciona, mais você consegue alinhar com você mesmo, mais você consegue observar. Porque, assim, de verdade mesmo, gente, não existe fórmula mágica. Existe treino, existe escolha, existe a escuta, existe a observação, existe o seu autocuidado. Primeiro a gente, depois as outras pessoas. Porque a dependência emocional, ela faz exatamente o contrário. Ela tá sempre olhando para o outro.
Você nunca olha para você nunca olha as tuas bondades, as tuas vontades, os teus desejos, você abandona isso. E é aí que a coisa pega. Porque o que a gente falou na aula anterior? Sobre a dependência emocional, e eu coloquei 5 perfis, tá? Foram 5 perfis que acaba tendo essa necessidade da dependência emocional, que desenvolve a dependência emocional. O primeiro é o cuidador, o segundo é o campeão, o terceiro é o bonzinho, o quarto o coitadinho e o quinto o culpado. Bom, vamos fazer o alinhamento então do que é dependência emocional. Você coloca a opinião dos outros e a expectativa dos outros em primeiro lugar. Você deixa de ser a pessoa que cuida de você. Você deixa de cuidar de você, você deixa de realizar os seus sonhos para estar cuidando do outro. Você dedica a sua vida para o outro. E aí você abre mão de tudo, porque você está focado aonde? Na opinião do outro, na expectativa do outro. E dessa forma você deixa de viver a tua vida para estar vivendo outras vidas. E presta atenção nessa frase que eu vou dizer para você. Tatua isso na tua mente, na tua cabeça aí. Quem vive 2 vidas não vive nenhuma. Você está o tempo inteiro vivendo a vida dos outros. E aí você não vive a tua. E hoje a gente vai falar, e que eu falei mais também na semana passada, eu deixei 3 perguntas, tá? Para vocês escreverem e pensarem aí. A primeira é o seguinte: você consegue fazer uma escolha sabendo que ela vai desagradar alguém importante para você? Você consegue fazer essa escolha? Vai ser uma escolha boa para você. Você consegue fazer sabendo que vai desagradar alguém importante para você? Segunda, você é capaz de escolher o melhor para você se isso fizer você ser criticado e julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Você abre mão do que é bom para você por causa do julgamento e da expectativa das outras pessoas, ser criticado pelas outras pessoas, você abre mão? Pensa aí. E a terceira pergunta que eu deixei foi: as expectativas e opiniões dos outros pesam na hora de você tomar decisões? Quando você vai tomar uma decisão, você sempre está pensando no outro, na expectativa do outro, na opinião do outro, o que vão pensar? Reflete sobre essas 3 questões, porque isso daí tem tudo a ver com a dependência emocional. Se você respondeu sim para alguma dessas 3, é porque tem dependência emocional aí. Veja as suas relações, o que você sente aí nas suas relações, onde é que pesa, onde é que cobra, onde é que está a obrigação. Então, assim, em quais relações você tem que fazer alguma coisa, porque você tem que ajudar fulano, porque você tem que fazer tal coisa, porque você tem que agir assim, porque você tem que falar daquele jeito, porque você tem que visitar fulano. Entende? Aonde tiver pesando, aonde tiver cobrança e aonde tiver obrigação, é porque tem dependência emocional. E é muito louco quando você percebe isso. Porque às vezes é uma palavra que a pessoa te falou e aí você se sente cobrado ali, ou você se sente obrigado a fazer tal coisa. Aquilo pesou. Se deu mal, se não foi bom, é porque tem dependência emocional. E aí o que você tem que fazer com isso? Aí nessas horas, às vezes a gente tem que dizer para a pessoa que aquilo não foi legal. A gente tem que dizer para a pessoa que não, eu não quero.
Eu não vou. Em vez de ficar arranjando um monte de muletas, um monte de desculpas para não desagradar o outro. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa de falar as coisas para outra pessoa para não desagradar, para a gente não ser defamado, para a gente não ser julgado. E aí, duas coisas que você também precisa anotar. Tatua isso aí. A expectativa é do outro e não sua. Entende? A expectativa é do outro. Quando você fala alguma coisa, olha, eu não gostei disso que você fez. A expectativa, aí se a pessoa ficar mal, ficar doída, achar ruim, entrar num mimimi, é a expectativa dela. Você falou que você não queria, o que não estava bom para você. Olha, isso não tá bom para mim. Agora, como ela vai receber lá, não é problema seu. A expectativa é dela. Ela tem que lidar com aquilo lá. É a mesma coisa, quando alguém fala alguma coisa para você, você que tem que lidar com isso aqui. Você tem que olhar e falar, peraí, por que pesou tanto? Por que eu me senti cobrada? Por que eu me senti julgada? Entende? Olha que doido isso, né? Por que eu tô me sentindo obrigada? Aí é você que tem que estar aqui vendo as tuas expectativas, vendo o que está acontecendo, aonde está doendo, e você cuidar daqui. Não tem nada a ver com o outro. O outro simplesmente falou o que ele queria. E às vezes é super difícil a gente pontuar isso. E aí o que a gente faz? A gente pega a dor do outro pra gente. Olha que louco. Então, para de pegar para si a dor do outro. A dor é dele. E nessas questões que a gente tem aí, desse peso, dessa cobrança, dessas obrigações, do julgamento, etc e tal, o que acontece? A gente acaba repetindo os medos que a gente tem, os padrões. A gente tem padrões dos medos que a gente teve lá na infância, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, a troca. Então, a gente vivenciou essa dor lá atrás. E aí, a gente tem medo de ter essa dor de novo. E aí a gente fica seguindo os padrões. Tá ok? Então, esse é o resumão da outra aula que teve. Acabei de olhar aqui no meu caderno. Agora, antes eu deixava mais livre as lives, mas aí tô deixando um outro traço meu no recurso, que gosta das coisas todas anotadas, bonitinho. Aí eu tô fazendo isso agora e tá super bacana. Então eu sempre estudei o tema antes de trazer aqui para vocês. Mas eu estudava e vinha no flow aqui no improviso. Agora eu tô tendo um script aqui, gente. Por quê? Porque você vai alinhando com os teus traços. Olha a importância de você se conhecer, saber quais são os seus traços para você mandar bem nisso, para deixar eles no recurso, entende? Então vamos lá. Vamos falar do cuidador, porque hoje a dependência emocional, nós vamos falar do primeiro. Lembra que eu falei, né? Recapitulando: cuidador, campeão, bonzinho, coitadinho e culpado. Aí você depois vai ver em quais, tá? Porque às vezes é mais de um que você se encaixa. Hoje a gente vai falar do cuidador. O cuidador, ele dedica a sua própria vida ao bem-estar alheio. Ou seja, ele ouvindo os problemas dos outros, fazendo favores, assumindo responsabilidades que não são deles, provendo ajudar financeiramente, emocionalmente e até virando babá das pessoas. Sabe por que ele faz isso? Porque ele acredita que é dele a responsabilidade por tudo e por todos ficarem bem. Olha que loucura!
E quando é que surge isso? Lá quando você é criança. Então, assim, algumas pessoas, elas acreditam que a missão delas é cuidar dos outros, dos familiares e até de gente desconhecida. Quanta gente a gente não conhece assim? Essas pessoas, elas acreditam que a vida delas se resume em ser úteis para os outros, servindo e cuidando deles. Acreditam que o bem-estar dos outros é responsabilidade delas e que se alguém não está bem, é o papel delas fazer algo para garantir que a pessoa fique bem. Por isso, eles precisam estar sempre atentas às necessidades dos outros e os problemas que podem surgir, o que faz com que elas deixem de lado as suas próprias necessidades e os seus desejos. O cuidador, ele acredita que precisa fazer algo pelos outros, pois só assim ele vai ter um valor, pois só assim ele vai ser amado. Quanto mais problemas uma pessoa tiver e quanto maior eles forem, assim o cuidador vai poder fazer mais por ela e vai passar mais tempo cuidando dela. Quando é que se forma esse perfil de dependência do cuidador? Lá na infância. Quando a criança ela recebe a responsabilidade por cuidar de outras pessoas. Ela recebe a responsabilidade de cuidar de algo ou de alguém da sua capacidade. Entende? Vamos lá. Quando que começa a surgir isso? Surge lá na infância, certo? E lá na infância, essa criança, ela acaba tendo obrigações que não são delas, que não são responsabilidade delas. E aí, nesse momento, essa criança ela começa a entender, é aí que vira o padrão, que ela precisa fazer isso para ter o amor dos pais. Quando, por exemplo, ela tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos, ou quando ela tem a responsabilidade de trabalhar para fora, ou quando ela tem a responsabilidade de cuidar da casa, em vez de estar brincando. Quem é aí que já não passou por isso? Eu tenho certeza que muitas de vocês, e eu me incluo nisso, já passou por isso. Eu já passei por isso. E a questão aqui não é julgamento, tá, gente? Lembra que não existe certo e errado, porque isso é um padrão, ele tá vindo. Veio dos nossos avós, passou pelos nossos pais, chegou na gente e aí cabe nós a mudar esse padrão. Esse padrão de que dar essas responsabilidades para a criança, que na verdade são dos adultos. É responsabilidade dos adultos cuidar da casa. É responsabilidade dos adultos trazer dinheiro para casa. É responsabilidade dos adultos manter a casa. É responsabilidade dos adultos cuidar dos seus filhos. Tá fazendo sentido? Alguém já passou por isso? Teve que cuidar dos irmãos? A criança ela não tem essa capacidade de fazer isso. A função dela é estar estudando, é estar brincando. E não ter, sabe, é assim, veja bem, gente, é uma linha muito tênue aqui, tá? Então, assim, é óbvio que você vai dar as obrigações da criança, como escovar os dentes, organizar os brinquedos dela, arrumar a cama dela, comer, estudar. Essas são as obrigações da criança.
que é importante ela ter responsabilidade pelas suas coisas, pelo seu quarto, pela sua cama, pela sua roupinha. Mas a função de cuidar dos irmãos, a função é muito diferente, gente. Cuidar dos irmãos, entende? E brincar com os irmãos. E ajudar a mamãe a dar o banho no irmão. E eu falo isso porque, como eu falei, é sem julgamentos. Porque isso é tudo um padrão. Que nem a minha avó foi criada dessa forma, tendo que cuidar dos irmãos. A minha mãe foi criada dessa forma, tendo que cuidar dos irmãos. Automaticamente isso é um padrão. Mais uma vez, não estamos aqui julgando certo e errado. Ninguém tem culpa de nada, nada é certo, nada é errado. São escolhas. E uma criança, ela não tem capacidade ainda de fazer esse tipo de escolha, de virar e falar assim, não, eu não quero cuidar do meu irmão e da minha irmã. Então, por exemplo, eu tive que cuidar do meu irmão e da minha irmã. Tanto é que eu virei a mãe 2 deles. Mas essa foi a forma que a minha mãe encontrou para que eu aceitasse eles. Eu tinha uma irmã que faleceu, depois eu vim, então imagina a expectativa dos meus pais, tinha acabado de perder uma filha, e aí eu vim, ou seja, eu sentei no trono. De repente veio meu irmão, depois a minha irmã. Então assim, eu não queria perder o meu trono. E aí a minha mãe fez com que eu cuidasse deles, era a forma que ela encontrou para que eu amasse eles. Mas percebe? O que aconteceu com isso? Foi criado um padrão ao qual eu estou relatando um fato meu, então é sem julgamentos, e aqui não tem certo e errado, é a minha história, certo? E aí, nesse processo, eu virei mãe dos 2. Então, se tinha uma briga na escola, tava eu lá defendendo. Se batia uma pessoa na porta de casa falando que a minha irmã fez isso ou aquilo, a minha mãe não ia, era eu que ia. Percebe? Eu estava assumindo uma responsabilidade que não era minha, de defender. Eu assumi um papel que não era meu. E isso foi, gente, e aí a gente leva isso para a vida adulta. É muito louco. Porque o que aconteceu? Essa história, mais outros fatos, fez com que eu trabalhei com criança minha vida inteira, na parte cultural, só que eu nunca quis ter filho. Por que eu ia ter filho se eu já tinha cuidado da minha irmã e do meu irmão? Pra quê? Entende? Então eu fui ter, e hoje eu entendo isso graças à análise e conhecendo os meus traços, eu entendo que eu demorei para ter uma filha, eu tive uma filha aos 41 anos de idade, hoje eu tenho 48. Então, por que eu demorei? Porque para que eu ia querer cuidar de criança sendo que eu já tinha cuidado de 2? E meu perrengue dá maior trabalho. É chato, porque eu deixei de brincar, eu deixei de ter uma infância porque eu estava o tempo inteiro preocupada com eles, se eles estavam indo bem, se ninguém estava batendo neles na escola. Olha que loucura. Tem culpado nisso? Não. Entende? Só que isso foi um padrão que veio e hoje eu consegui quebrar esse padrão. Eu libertei a minha irmã e meu irmão. Hoje, o que eles fazem é responsabilidade deles. Eu não tenho que dar uma de mãe, sabe? E nem tem que fazer isso, né? São adultos, já são responsáveis pelas suas escolhas. Tem que ser. Então, esse perfil do cuidador é exatamente isso. Então, a criança lá fica cuidando dos irmãos, fica cuidando, às vezes, de adultos, gente. Às vezes tem uma criança cuidando do pai ou da mãe alcoólatra. Às vezes a criança ali, ela está acarretando problemas ali, vendo os pais brigarem. E aí ela entra no meio da discussão para defender aquela pessoa que ela está vendo que está apanhando, ou que está, sabe, de vítima ali. Ela vai defender. E esse problema nem dela é. Entende que
ela já está assumindo uma responsabilidade que não é dela. Ela é uma criança. Ela não pode ter esse tipo de responsabilidade. Isso é problema dos pais. Separação dos pais, brigas. Percebe o tamanho do trauma que essa criança está tendo? E aí depois cresce um adulto que não consegue sonhar. É um adulto que não consegue ter desejo, que não consegue buscar as suas coisas, porque está o tempo inteiro pensando no outro. E aí tem aquele ditado, né? Quem ama, cuida. Aí a pessoa cuida dos outros, mas ela mesma. E aí, quem vai cuidar dela? Quem cuida? Se eu tô cuidando dos outros, quem cuida de mim? Ninguém. Ninguém vai cuidar. Faz sentido para vocês isso? Que compartilhei um pouco da minha história também, porque isso é história de muita gente. E mais uma vez, não existe culpado. É um padrão que tá todo mundo seguindo. A minha mãe não teve infância, porque ela teve que cuidar, ela teve que trabalhar. Pensa bem, gente. Pôr numa criança para catar café. Onde é que já se viu isso? A criança tinha que estar brincando, a criança tinha que estar estudando. Ela não pôde estudar, ela não pôde brincar, porque ela tinha que trabalhar. Sendo que era uma obrigação do meu avô e da minha avó darem alimentação para eles, cuidado da escola, educação. É essa a função dos pais. E aí a criança assume esse papel de cuidador e ferra a vida dela para frente. Entende isso, gente? Pesado, né? Pois é, gente, vocês não sabem o estrago que isso faz. E como eu disse, não tem culpa de ninguém, porque também os nossos pais tiveram isso estragado. Só que a gente tem a oportunidade, nós que estamos aqui, temos a oportunidade de quebrar esse padrão. A gente tem a oportunidade de cuidar da gente, se colocar em primeiro lugar. Então, esse negócio de, porque você é egoísta, sim, sou, eu cuido de mim primeiro. Sabe aquele negócio da máscara do avião? Primeiro você põe a máscara, depois você põe a máscara no outro. Porque se você não tiver com saúde, se você não tiver bem mentalmente, ferrou. Você vai ajudar quem, gente? Não, porque eu quero ajudar, eu quero... Que nem muita gente fica com essas missões, né? Porque a minha missão é ajudar as pessoas. Eu vou lá servir sopa. Tá, beleza. Você sabe que para servir sopa, a pessoa tem que estar bem. Para servir sopa, a pessoa tem que ter dinheiro para comprar alimentação para dar. Quanto mais você cuidar de você, em todos os sentidos, relacionamento, dinheiro, emocional, espiritual, mais você vai poder ajudar as pessoas, porque você vai estar bem. Só que as pessoas não entendem isso, né? E aí, a criança, recapitulando aqui, a criança quando ela tá lá, entende? Passando por esse padrão, a criança sente que precisa fazer o que os pais mandaram e esperam dela para ser amada por eles. Então, por que a criança faz isso? Porque os pais mandaram, porque dessa forma ela vai ser amada, ela vai ser olhada por eles, porque eles pediram e ela não quer decepcionar os pais. Ela aprende que precisa cuidar de algo ou alguém para ser amada. E aí o que ela faz? Quando a criança é obrigada a trabalhar desde cedo, como eu falei, às vezes na roça, que nem eu contei da minha mãe, ou no negócio da família. Quantas crianças não trabalham no negócio da família? Porque ele adora, ele gosta. Será que você percebe que isso está sendo... É uma responsabilidade que a criança está ali para ajudar a sustentar a casa. Ela se sente assim, que ela é responsável para ajudar a sustentar a casa.
Aí ela para de brincar. Ela para de viver essa fase da infância. E aí tem aquelas benditas frases, né? Ah, gente, vocês não sabem o ranço que eu tenho dessas frases. Olha só, esse menino já tem idade para pegar enxada. Esse menino já pode trabalhar em casa, essa menina já pode trabalhar em casa de família. Porque na minha época, com a tua idade, eu já trabalhava. Porque na minha época eu já ajudava com o sustento da casa. E é uma criança. E aí fica nessas comparações, né? Não tem coisa pior do que por traço que tem essa dor da traição, a comparação. É horrível, gente. Vocês não têm ideia. Só quem tem bastante esse traço sabe o que é isso. Essa questão de comparação, de ser cobrado, sabe? E às vezes a criança nem é obrigada a fazer essas coisas que os pais, pelos pais, tá? Mas ela acaba sentindo a necessidade de assumir um papel, de sustentar, de cuidar, ajudar a sustentar a família, de cuidar dos irmãos. Porque é assim, quando ela percebe que os pais estão tendo dificuldade financeira, aí ela se sente na obrigação de estar ajudando. Ela faz isso por amor aos pais, para ajudá-los, para protegê-los, mesmo ela sendo tão pequenininha, tão novinha. E aí, quando a criança, em outros casos, né, ela presencia essa coisa, brigas, violência doméstica, sabe? Os pais estão se separando, e aí ela sente que ela precisa proteger o pai ou a mãe. Olha que coisa! Quando as crianças acabam entrando no meio da discussão, sabe? Dando o parpitê delas ali, ou acudindo um, ou acudindo o outro, defendendo um para não tá apanhando quando tem violência doméstica. E aí essa criança, ela entende que ela precisa ser forte para cuidar e proteger aquele pai ou aquela mãe. Pensa bem, gente. Olha só. Aline, tá fazendo sentido, né? Faz todo sentido, né? A gente já passou por isso, né? Todos nós já passamos por isso. E um desses 5 perfis, a gente vai se identificando, né? Esse eu me identifico bastante, assim, porque eu tive que cuidar, né? E aí meu pai também bebia, então tinha mais essa questão também de ficar defendendo a minha mãe. Então aí eu acabei trazendo essa persona, né? Esse personagem, essa força de que eu tenho que ser guerreira, eu tenho que ser forte, eu tenho que cuidar, eu tenho que aguentar. E aí a criança acaba sendo o pilar de sustentação de um ambiente ou de uma relação problemática. Tem criança que cuida, gente, de pai ou mãe doente, que assume o papel de marido ou de esposa quando tem separação. Eu conheço mãe que tá sozinha e que olha para o filho como o amor da vida dela, ou seja, como marido. Ela acredita, ela tá criando aquela criança para cuidar dela. Olha a loucura, ou seja, essa criança não vai ter vida. Você acha que ela vai ter sonho? Você acha que ela vai querer viajar ao mundo, estudar, conhecer outros países, outras culturas, outras comidas? Formar a família dela? Não vai. Para que eu vou ter sonho? Eu tenho que sonhar o sonho da minha mãe. Eu tenho que sonhar o sonho do meu pai. Às vezes assume até a profissão que o pai ou que a mãe queria. Oi, Mi, tudo bem? Bianca, tudo bem? Dalva, Lucas.
Bem-vindos, gente, nessa live surpresa. Estamos falando sobre dependência emocional do cuidador. Então, pensa bem, gente, as crianças assumindo esses papéis que não são delas. Elas têm que amadurecer muito antes. Elas param de brincar, param de sonhar coisas de criança. Porque agora elas têm que amadurecer, porque elas têm que tomar decisões de adulto muito antes do que elas deveriam tomar essas decisões. São crianças tomando decisões de adultos, porque tem que cuidar. Gente, tem casos de criança que guarda os segredos do pai e da mãe, às vezes de traição. Olha que loucura, olha a responsabilidade que você dá em cima de uma criança. Ela fica aguentando desabafo da mãe reclamando do pai, ou do pai reclamando da mãe. Nem problema é dela. E aí o que ela faz? Ela se sente na obrigação de proteger aquela pessoa. Ela se sente na obrigação de tomar decisões. Ela se sente na obrigação de cuidar. É o cuidador. E pensa, a força que essa criança tem que fazer para suportar tudo isso. Ela amadurece muito antes do tempo. E ainda ela fica guardando esses segredos, por exemplo, de traição, e ainda o fulano, a fulana pede para não contar. Joga a responsabilidade, que são dos adultos, na criança. E ferra com o emocional da criança. Quantos não estão fazendo isso? Quantos adultos já não passaram por isso? Lembrando, não estou julgando aqui, tá, gente? Não é julgamento. São fatos. É a realidade da dependência emocional que a gente passa. E a criança, ela vai estar assumindo esse papel de responsabilidade porque ela quer ser amada, porque ela quer ser vista, porque ela não quer ser abandonada. E aí ela fica carregando o peso desse povo tudo nas costas dela. Ela cresce acreditando que a responsabilidade é dela de cuidar, de amparar, de proteger. E quem fez isso com ela? Quem cuidou dessa criança? Quem que protegeu essa criança? E ela aprende outra coisa nesse processo também. Ela não pode dar trabalho para os outros. Pensa bem. A criança, ela olha para o pai e para a mãe, estão cheios de problemas. Para que eu vou falar do meu problema se eles estão cheios de problemas e sou eu que sou responsável por isso? Então o que ela faz com os dela? Ela guarda. É nesse momento, presta muita atenção. Hoje eu tô assim, olha, revoltos. Tô revoltada. Vamos lá. Olha que loucura isso. A criança, como ela não tem espaço para ser criança e falar porque os pais estão ocupados com outra coisa e ela tá com uma responsabilidade que é cuidar dos pais ou cuidar dos irmãos, aí ela guarda todas as coisas dela, ela não conta. Por quê? Porque ela não quer dar trabalho. Porque os pais já estão com problemas lá, o problema financeiro, o problema de separação, o problema de N. E aí ela pensa assim, eu não vou contar. Porque eu já estou tendo que resolver o deles. Eles não vão conseguir resolver o meu. É nesse momento que a criança sofre bullying na escola e não conta. É nesse momento que essa criança é violentada e ela não conta. É nesse momento que essa criança engole o choro porque ela não tem espaço para chorar. Porque ela tem que ser forte. Porque a responsabilidade dela é cuidar, proteger,
acolher esses adultos. Entende isso? A criança se sente responsável. Então, se aquelas pessoas que estão ali, que deviam me proteger, que deviam me cuidar, sou eu que estou cuidando delas, então elas não vão resolver o meu problema. Elas não vão resolver o meu problema de bullying que eu estou sofrendo na escola. Elas não vão resolver esse problema que eu fui violentada, tanto sexualmente quanto moralmente ou verbalmente. Elas não vão. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, o assunto hoje ficou bem pesado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu script aqui, para ver se eu não estou esquecendo nada. Porque é um assunto pesado e eu queria trazer realmente para vocês e tocar realmente nisso, para a gente ver a importância desses padrões que a gente vem seguindo e para a gente cortar esse padrão, mudar com os nossos filhos. Com os nossos filhos que a gente tem agora, para quem pretende ser mãe e com você também. Você entender que você não precisa carregar mais essas coisas não. Você não é mais responsável por outros adultos. Você é responsável por você e pela criança que você tem. Se for menor, tá? Porque também depois a criança já virou um adulto, ela tem que seguir a vida dela. E não é responsabilidade tua cuidar dela. Entende? Tá fazendo sentido? É, gente. É pesado isso, né? A criança, ela olha e fala, eu não posso levar mais problemas para os meus pais, porque eles já estão cheios de problemas. Eu não vou contar para os meus pais que eu sofri bullying, ou que sofri um abuso, ou que eu preciso chorar, ou que eu preciso de um tempo para brincar. Ela não vai falar. Ela vai guardar para ela, porque ela acredita que ela é forte, que é a responsabilidade dela cuidar e proteger desses pais. Avós, tios, seja lá quem ela tenha a responsabilidade de cuidar. Ai, desculpa. Então essa criança aprende a ser forte, a sofrer sozinha, em silêncio, com os problemas dela. Todos esses probleminhas ela não vai falar. Ela vai guardar para ela. Ela aprende que precisa se virar para resolver a vida dela sozinha e que os pais não vão aparecer para cuidar dela. Porque é ela que já cumpre esse papel de cuidador na vida deles. Faz sentido isso para vocês? É nesse momento que essa criança ela não pode chorar. E aí, o traço do oral, ele acaba... Como é que são três traços que vão ter a tendência a ser cuidadores. É o oral, porque o oral ele vai fazer tudo isso, ele vai cuidar. Na realidade, ele quer ser cuidado. O oral ele quer ser cuidado. Só que ele vai fazer tudo que os pais estão falando para fazer porque ele não quer ser abandonado. Ele não quer ficar sozinho. Então ele faz isso porque a maior dor dele é o abandono. Então ele vai fazer para não se sentir sozinho, para não ser abandonado. Só que no fundo, ele tá com esse vazio aqui no peito. Ele quer brincar, ele quer chorar, ele quer ser cuidado. E aí ele assume esse papel, essa responsabilidade. O masoquista. O masoquista ele vai fazer isso porque ele não quer ser humilhado. Ele vai fazer isso porque ele é forte, porque ele aguenta. A tendência do masoquista é cuidar.
é acolher todo mundo, é carregar todo mundo nas costas, é crescer, ser forte, aguentar. E a rígida vai fazer isso por causa da traição, da troca. Ela não quer ser trocada. Ela vai, geralmente ela vai proteger, ela vai cuidar do, se é uma menina, o pai, se é um menino, é a mãe. Ela vai se sentir responsabilizada, se é uma menina, por esse pai, se é um menino, por essa mãe. Porque ela não quer ser trocada. Porque ela quer ser a melhor. E o que você ganha? Esses 3 traços, oral, masoquista, o oral não quer ser abandonado, o masoquista não quer ser humilhado e o rígido não quer ser trocado. O que você ganha com isso? Com essa dependência emocional? Porque você tem um ganho, independente de ser positivo ou negativo. Você ganha palmas, tapinha nas costas. Olha, a oral tá fazendo ali para não ficar sozinha. Então ela vai arranjar mais problemas, entende? Porque assim ela tem as pessoas perto dela. Então ela deixa de cuidar dela para cuidar do outro. O masoquista vai fazer isso porque ele é forte, porque ele é guerreiro, porque ele aguenta. A rígida vai fazer isso porque ela é a melhor. Ela quer que todo mundo olhe e fale: nossa, você é guerreira pra caramba. Você abriu mão da tua vida, de um casamento, de ter filhos, pra cuidar aí do fulano, do beltrano. Você deixou de viajar o mundo, você deixou de fazer aquela tal faculdade pra vir aqui, cuidar do fulano, do beltrano, dessas pessoas, servir sopa aqui. Nada contra, tá, gente? Mas olha pra você ver. Você deixa... O cuidador, ele deixa de ter sonhos, de cuidar da vida dele. Ele abre mão, por exemplo, de passear com uma amiga. Vamos viajar? Bora! Não vou poder. Porque eu tenho que ficar por causa do fulano, por causa do beltrano. Entende isso? Olha que loucura, gente. E aí é nesse momento que a gente tem que avaliar essa dependência emocional. Entende? Até onde que vai? O que você ganha? Essa é a pergunta. O que você ganha em deixar os teus sonhos e a tua vida de lado para cuidar de outra vida? Aplauso. Você tem medo do quê? Da cobrança que vão te fazer? Você é uma filha ruim, você é uma má filha, você é uma má mãe. Você não é uma boa profissional porque você não fica porque você não trabalha 18 horas por dia. E esse papel do cuidador no trabalho ou com a família, ele pega coisas, responsabilidades que nem são deles, para poder estar agradando o outro, para poder ter o outro perto, para não ser humilhado, para não ser trocado. Ele assume obrigações que não são dele, por medo aí de se sentir cobrado, por medo de se sentir obrigado, por medo de se sentir abandonado. Pesa aí. Faz essa análise contigo aí desse autoconhecimento na tua vida. O que você anda abrindo mão na tua vida, nos teus sonhos, para ficar fazendo para o outro? O que você já abriu mão aí? Já abriu mão de ir num lugar bacana com o teu marido? Ou com as suas amigas? Para ir acudir fulano? Para ir acudir beltrano? Pensa, quantos sonhos você deixou de fazer
por causa de outras pessoas. Valeu a pena? Porque olha, se valeu a pena, tá tudo lindo, essa live não é para você, você tem uma vida maravilhosa, continua nela. Se tá valendo a pena para você, se a tua vida tá boa, o fato de você esquecer de você, de cuidar de você para cuidar do outro, quem sou eu aqui para estar falando alguma coisa, né? Agora, se você não tá cuidando de você, não tá bom para você, reflete isso. Quantas vezes tem uma coisa que é muito legal de uma cliente minha, super querida, e a gente fazendo o processo da chave mestra, ela virou para mim e falou assim, depois de um tempo, buscando, de repente ela fez uma virada de chave, que ela falou assim, gente, eu nunca sentei no balanço. Eu sempre deixo os outros sentarem no balanço. É sempre os outros primeiro para sentar no balanço, no meu balanço. Eu nunca sentei no balanço. E quando ela teve essa virada de chave, foi um divisor de águas na vida dela. E foi incrível quando ela sentou no balanço dela, o balanço da vida dela. Ela começou a olhar para a vida dela, ela começou a olhar para ela, ela começou a pôr ela em primeiro lugar. Vocês não têm ideia da maravilha que é isso. E eu sei que é super difícil a gente dizer para outra pessoa, não, eu não vou fazer, porque eu vou me cuidar primeiro, porque eu não quero isso, porque eu não gosto disso. É difícil, dói, mas depois que você faz, eu vou te contar, dá um baita alívio. Você se sente bem, porque assim, você foi ouvida. Eu não quero mais isso, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso. Você tem voz para dizer o que você quer, o que é bom para você. Eu acho que isso é o primordial. Por todas as histórias que a gente passou na nossa vida, que ao longo aqui das lives eu vou estar falando desses 5 perfis, que hoje é do cuidador, e eu me identifiquei durante muitos anos como cuidadora, eu fui uma cuidadora dos meus irmãos, e é incrível quando você desamarra, e aí acontece alguma coisa com eles, você fala, ok, eles são adultos, eles vão dar conta de fazer. É muito bom eu não precisar sair da minha casa para resolver as paradas deles, porque eles são adultos, são inteligentes. E eles vão fazer as escolhas deles e arcar com as consequências das escolhas, sejam boas ou ruins. Não existe bom ou ruim, existe escolhas e consequências. Ai, muito bom estar aqui, meninas. Adorei estar aqui. Tava muito precisando dessa aula hoje, essa desabafada, porque para mim, para os meus recursos, é muito bom estar aqui e sendo ouvida e compartilhando com vocês todo o ensinamento que eu vou passando no meu processo de autoconhecimento. Então, é muito bom. É muito bom quando você olha que você tem dependência emocional e você para e pensa, peraí, o que eu posso fazer por mim agora? Eu não quero isso, então eu não vou fazer. É muito bom, vocês não fazem ideia. Experimenta, faz essa avaliação aí de tudo que a gente conversou, volta e assiste essa live de novo, anota aquelas 3 questões que eu falei para vocês, reveja de novo essas pontuações que eu fiz tudo sobre o cuidador. E veja em que momento aí, na tua vida, você foi o cuidador. E aí, bora mudar esse padrão? Topa mudar esse padrão? Vamos quebrar esse padrão que tá vindo aí de geração em geração. A gente não tem que cuidar de nada, a gente tem que cuidar da gente. Se você não cuidar de você, você não tem como cuidar do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, do teu companheiro, da tua companheira. Você precisa primeiro se colocar em primeiro lugar. Você tem que colocar
você tem que cuidar da pessoa mais importante dessa vida, que é você. Entende? Se você for fazer tudo quanto é curso de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, de PNL, de coach, tudo vai falar isso. Cuide da pessoa mais importante dessa vida, que é você. Você se cuidar. É ser egoísta mesmo. Eu vou cuidar de mim agora. Eu não posso ir aí, porque agora eu vou tomar um banho de banheira. Eu vou comer uma comida gostosa. Eu vou tomar um café com as minhas amigas. Eu vou cuidar de mim. Se coloque em primeiro lugar nessa jornada dessa vida. Você vai ver. Vai te dar muito mais força, muito mais ânimo. Você vai se amar pela primeira vez da vida. Você vai sentar no balanço, no teu balanço da tua vida. É muito bom. Experimenta, tá bom? Gente, para quem chegou agora, a live vai ficar gravada, tá ok? Tá gravando. E eu vou deixá-la no IGTV. Compartilhe isso com outras mulheres, outras mães, outras mulheres, independente se é casada, solteira, enfim. Compartilhe essa live. Porque tem muita gente na dependência emocional e que tá aí, deixando de se amar, deixando de ter sonhos. Bora lá, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar isso. Vamos colocar a gente em primeiro lugar, tá bom? A gente se vê na próxima live, onde eu vou estar falando, eu espero que seja na segunda-feira, não é? Mas fica tranquilo, eu sempre vou passar por aqui para trazer esse conteúdo e compartilhar todo esse autoconhecimento que eu faço comigo, compartilhando com vocês, tá ok? Quem quiser saber sobre análise corporal, para conhecer os seus traços de caracteres e a porcentagem de cada um, e dessa forma começar a ter um resultado muito mais rápido e assertivo, vai lá no meu perfil que eu agendo uma análise para você, tá ok? E semana que vem a gente vai falar sobre o campeão. Esse também tem a ver comigo, viu, gente? Esse também. Esse perfil já passei por ele também, tá bom? Beijo grande. Obrigada a todo mundo que esteve aqui na minha live. Surpresa. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente.